Oi, pessoal. Vamos falar do período helenístico, que começou após a morte do Alexandre o Grande, no ano de 323 a.C., e se estendeu até a década de 30 depois de Cristo, já com a morte da última rainha helenística, a rainha Cleópatra VII, do reino ptolemaico, que era o reino helenístico que foi criado na região do Egito. Com a morte do Alexandre, a mãe dele tentou fazer com que o filho do Alexandre sucedesse o trono da Macedônia e também do Império Alexandrino. Só que ela não conseguiu fazer essa sucessão, porque os comandantes de Alexandre, ambiciosos, eles correram para dividir o Império Alexandrino em 3 grandes regiões, das quais eles seriam os reis. A região ali da Macedônia, e tomando uma boa parte da Grécia, essa região foi tomada por um rei chamado Antígonos. Aquela região então virou o reino Antígona. A região ao leste, após o mar Mediterrâneo, adentrando o Oriente, formando uma grande região do reino Seleucida, pegando a Pérsia, que finalmente foi invadida, a Índia. E a terceira região é formada no norte da África, uma região muito rica, né? Com grandes plantações, era o reino ptolemaico. Os comandantes, então, se autoproclamaram reis e tomaram esses territórios, que inicialmente entravam em conflito uns com os outros. O rei Antígonos, ele quis se expandir em direção aos Seleucidas. Então, os Seleucidas e os Ptolemaicos se uniram e mataram o rei Antígonos. O filho de Antígonos assumiu o trono, Demétrio. Mas durou menos de 10 anos no poder. Após perder algumas batalhas, ele acabou procurando refúgio no território dos Seleucidas. O filho de Demétrio, também chamado Antígonos, se tornou o novo rei e ficou bastante tempo. Os Seleucidas, por uma decisão errada, os Seleucidas, que formavam um grande território, ele perdeu parte desse grande território. Primeiro porque o rei trocou parte do território
por 50 elefantes de guerra com um rei indiano. Nas guerras se usavam navios, infantaria, elefantes. Catapultas também acabaram de ser desenvolvidas. 50 elefantes de guerra. E também eles perderam por uma revolta interna uma outra parte do território Seleucida. Mesmo assim, o reino Seleucida era enorme. O reino ptolemaico no Egito era mais seguro porque, por estar cercado de deserto, a invasão contra ele era difícil. Né? Então, os reinos se ajustaram. Se mantiveram, então, aquele tamanho e uns em relação aos outros pararam com grandes disputas. Havia ainda pequenas disputas entre si, né, inimigos externos, e também levantes internos, revoltas internas. Por que revoltas? A gente tem que olhar então para uma estrutura básica de cada um desses reinos. Porque os reinos eram então comandados por o rei do grande território e também comandantes locais, né? Oficiais locais. Essas altas patentes eram ocupados por ou gregos ou macedônios. Havia o rei, a família real, havia os chamados amigos do rei, que eram membros da elite, que exerciam a função de conselheiros do rei. Havia as elites econômicas, gregas e macedônias. Descendo o nível da hierarquia social, havia as elites nativas, nos Seleucidas, no território oriental. Aí vinham os nativos orientais, assim como no território ptolemaico, aí vinham os nativos egípcios. Após esses, vinham os chefes, antigos chefes tribais das regiões rurais. Depois, aí sim, vinham os trabalhadores, que era a maioria da população, artesãos, agricultores, homens que se empregavam no comércio marítimo internacional. Abaixo deles, escravos. Essa era a estrutura básica social. As cidades eram o centro social e econômico. Os reis governavam e eles contavam com a boa vontade das elites, com a não oposição das elites. As elites faziam intermediação entre os reis e o restante da população. As elites, elas cuidavam, elas faziam benefícios sociais, uma antiga prática grega, pagavam por templos, teatros, obras públicas, contentando as populações, e as elites também cuidavam da coleta de taxas nas regiões rurais, enviando-as para o rei.
não havia como uma relação entre o cidadão e o governo, como nós vimos no período democrático, em Atenas, principalmente em Atenas. No período democrático, os cidadãos formavam um governo. Agora não. Até o fim do período antigo, até a dominação romana, os gregos, os cidadãos gregos e macedônios vão ser governados por reis, né? De modo que o benefício que as elites concediam a eles tinha a função de apaziguá-los contra os problemas deles, faltas de alimentos que poderiam acontecer, insatisfações com o governo, né? As elites apaziguavam, mantinham a ordem social e econômica, e não era mais como era na Atenas democrática, as elites, o beneficiamento que as elites faziam para serem legítimas, consideradas legítimas pela população. Não. As elites não iam sofrer caso a população se desgostasse, mas os reis sofreriam levantes sociais. Então a função das elites era manter os reis no poder, apaziguando a população. Mas o modo de vida dos gregos não vai ter, vai ser algo como era no período das tiranias, né? Um submetimento ao governante. As cidades desses reinos, eles se defendiam umas contra um reino contra o outro, né? Eles se defendiam com exércitos formados por navios, grandes navios, com uma grande tripulação. Na parte da terra, uma infantaria bem protegida, elefantes de guerra para fazerem aquela ação de choque contra as tropas inimigas. E novas tecnologias foram surgindo. A catapulta, que derrubava, fazia com que os muros, o muro de Atenas, por exemplo, que a protegeu bastante na Guerra do Peloponeso, esses muros não significassem mais nada. Os exércitos se exerciam uma pressão financeira sobre o rei. Eram caros de se manter. Então os reis precisavam ter essa receita vinda da produtividade no seu reino e da coleta de taxas pelas elites. O reino ptolemaico era o mais organizado dos três, porque ele herdou uma organização que já havia, egípcia, antiga. A agricultura era centralizada no rei, ele estabelecia o que deveria ser produzido, que taxas seriam cobradas de cada produtor, dependendo do tipo de produto. Havia homens que não eram escravos, mas também não eram totalmente livres. Eles acabavam sendo obrigados a trabalhar na agricultura, porque para morarem eles tinham que pagar altos impostos, né, altas taxas em cima do que eles produzissem. E os reis cobravam altíssimas taxas para que eles não conseguissem vender e acumular dinheiro, né?
eram homens que estavam presos à terra, eram cativos da terra. Tinham que pagar para o rei, que era o grande proprietário das terras, o maior proprietário das terras, né? Aquele que recebia a taxa por todo mundo que plantava. Havia pequenos proprietários em pequenas porções de terra, mas não era a maioria dos homens, e a maioria da produção era administrada centralmente, que vendia essa produção transportando-a nas ânforas, em vasos, grandes vasos, feitos na cidade de Rhodes. Esses vasos levavam azeite vegetal, levavam vinho, levavam grãos, transportavam e viajavam a longas distâncias. As mulheres, isso é uma coisa que o Thomas Martin sempre destaca, a situação das mulheres. As mulheres pobres continuaram trabalhando na rua, interagindo livremente com todos. As mulheres das elites continuavam com sua circulação restrita, dependendo das decisões dos seus maridos ou homens familiares mais próximos, mas algumas faziam benefícios nas suas cidades, né? Algumas mulheres viúvas faziam benefícios, ou solteiras, faziam benefícios das suas cidades, e com isso elas tinham prestígio social e acabavam ocupando cargos públicos, né? E trabalhando ali. As elites desses reinos, elas falavam um grego derivado do grego falado em Atenas. Um grego considerado simples, que era falado pelas elites. Além da língua, elas aprendiam a cultura grega, né? Viviam aos modelos gregos, né, de vida, e os benefícios públicos que elas faziam eram construções gregas, teatro, templos. Mas e quem mais aprendia o grego eram alguns nativos que eram considerados inferiores aos gregos e macedônios que ocuparam o território deles, né? Mas alguns nativos aprendiam esse grego para ocuparem cargos públicos, nunca altos, médios, baixos. Esse grego simples, ele se tornou uma língua internacional por causa do comércio, que era bastante intenso entre o Oriente e o Ocidente, porque todos formavam o grande reino helenístico. Aí houve a internacionalização do grego e da cultura grega. Isso só vai ser interrompido no começo da era, que depois vai ser chamada de era cristã, com a invasão dos romanos ao império, ao reino helenístico. Por problemas dos reis, problemas de sublevações internas, grupos descontentes com os reis, que diante da ameaça de uma invasão romana vão apoiar os romanos. E
por causa do poder mesmo dos romanos sobre os gregos e os macedônios, que vão aproveitar a cultura grega, que foi difundida, compartilhada por todos esses reinos. Mas durou bastante tempo, né? Durou 3 séculos o reino macedônio, o reino helenístico. Tá bom? A gente tem mais um vídeo baseado no livro do Thomas Martin. Aí a gente depois passa para outro livro de história da Grécia Antiga. Tá bom? Então, obrigado